tema da nossa conversa de hoje, na continuidade da exposição da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é esse tema um pouco estranho: a solteiridade importa. Eu peço permissão para utilizar um neologismo de uma palavra que não existe, né, como todo neologismo. É porque eu não encontrei uma palavra que pudesse trazer com menos ruído cultural. Por quê? Porque quando a gente fala solteirice, essa palavra ela é carregada de um tom meio amargo, assim, uma coisa depreciativa, uma coisa um pouco desagradável, quase como se você estivesse falando que aquela pessoa ela estivesse numa situação horrorosa da vida, quase carregando uma enfermidade, sabe? Então, solteirice não me caiu bem. E como eu já tinha usado esse termo solteiridade há um tempo atrás, pregando em outro texto bíblico, eu achei adequado fazer o mesmo neologismo. E na semana passada, o tema da nossa conversa foi o sexo importa. Falando que esse negócio tem um lugar especial no coração de Deus, que representa uma unidade do Evangelho. Mas logo em seguida, o tema do apóstolo Paulo, um dos temas do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, tem a ver também com o celibato, com homens e mulheres que não se casam, que era o próprio caso do apóstolo Paulo, no sentido de, naquele momento da vida, ele não tinha ninguém com quem ele tinha uma relação de aliança. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema. A solteiridade importa. É um capítulo longo e eu pretendo não me alongar tanto assim, mas o objetivo é a gente caminhar por alguns temas importantes, como a solteiridade, como a relação sexual, e também entrando num aspecto assim muito sutil, e a gente nem vai falar sobre isso hoje, vai ser só no dia 2 de agosto, sobre a questão do divórcio. Então, se você tem esse tema como um tema importante, no dia 2 de agosto, a gente vai falar sobre casamentos difíceis e divórcio, tá bom? Começando então no capítulo de número 7, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Você já pode perceber que a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ela não tem o objetivo de ser um tratado teológico. Ela não tem uma síntese teológica muito clara, como ele faz em Romanos e como ele usa em outras cartas. Eu esqueci de avisar, né, Marcelo? Desculpa. Se você está no salão social aí, tem bastante lugar vago aqui na frente. Aquela fileira que o pessoal evita, pode vir. Tem bastante lugar aqui para você ficar pertinho de mim nessa manhã. Tá bom? O privilégio é todo meu, tá? O apóstolo Paulo não tem uma estrutura teológica muito clara. É mais um bate-papo de perguntas que ele está respondendo. Ele recebe uma carta dessa igreja e ele passa a responder essa carta. Então, nesse primeiro momento, eu tenho a impressão de que alguém daí, aqui na frente, pode sentar aqui, fica livre, não dá choque, fiquem à vontade, tá bom? Todo mundo olhando. Olha para mim aqui, deixa a pessoa. Olha para mim aqui. Qual era o diálogo que eu imagino que Paulo está tendo com essa pessoa que escreve a carta para ele? Eu imagino uma pessoa escrevendo a seguinte carta: querido Paulo, o negócio está feio aqui na igreja. O pessoal está idolatrando as práticas sexuais de todos os níveis. Dentro da aliança, fora da aliança, está uma bagunça a igreja. Inclusive, eu tenho falado para eles que nós, eu e você, temos uma vida muito mais pura e santa, porque nós somos celibatários. Então, fala para eles que esse negócio de sexo não é legal e que o que importa mesmo é a gente guardar a nossa vida e vivermos com o Senhor. E aí Paulo responde
há uma possível pergunta desse teor. Por que você acha isso? Porque durante toda a construção do capítulo 7, ele desconstrói essa ideia de que o casamento é a única situação possível para um homem e para uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, ele aponta para a beleza dessa relação, indicando que o próprio Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Sabe aquela situação em que alguém está tão distante do centro que você tem que bater um pouco mais forte para essa pessoa acordar e vir mais para cá? Paulo pega pesado nesse capítulo, falando dessa circunstância que permeava a igreja de Corinto. E não é muito diferente de nós. Nós temos esses dois desafios aqui que permeiam a nossa realidade. Primeiro deles, uma igreja, e não necessariamente a nossa, mas a nossa também, que de alguma maneira idolatra o casamento. Endeusa essa situação, quase que dizendo que os casados é que atingiram o nível de espiritualidade para viverem no reino de Deus. Como se as pessoas que estivessem nesse nível tivessem alcançado assim o level C do reino. C de casamento. E todos os demais são peões, subordinados. Gente que vai viver infeliz por um tempo. Por outro lado, você tem uma cultura que traz a beleza de ser solteiro. Sem evangelho, sem Deus, sem parâmetro. E aí, o que acontece? Quando eles ouvem que uma pessoa com seus 22, 23, 24 anos vai casar, é praticamente unânime a fala. Você está louco? Você está louca? Você tem que viver sua vida. Você é novo. Aproveita! Porque depois, aí vai ser igual aquela turma que pulou na piscina fria e fica falando, vem, tá gostoso, vem. Você tem os dois lados. Então, o meu objetivo hoje é a gente caminhar dentre essas duas perspectivas. E o que a Bíblia aponta? O que ela traz? O que ela mostra? Os dados apontam para a gente que a própria cultura olha com mais flerte para a segunda perspectiva do que para a primeira. De 1960 até 2022, houve uma queda significativa de pessoas se casando, assumindo uma relação formal de um homem com uma mulher. Esse número despencou. A idade de um homem que se casava em 1960 era de 27 anos e de mulher de 23 anos. Hoje, nós temos homens de média de 31 anos e meio e mulheres de 29 anos. Vamos deixar esse negócio mais para frente. Então, os dados apontam para essa realidade. Então, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz: mais uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Paulo está dizendo, presta atenção, a imoralidade sexual não define a beleza do sexo. O sexo foi criado por Deus, esse negócio é bom. Mas ele deve acontecer entre um homem e a sua mulher, entre uma mulher e o seu homem, e isso dentro de uma aliança, como já foi construída anteriormente. E aí ele começa a nortear essa relação. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido.
A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. A primeira parte desse texto, ela faz muito sentido para o morador da cidade de Corinto. Ele é um cara que vive entre duas realidades, mas ainda assim muito inflamado pela cultura judaica. Ele tem toda aquela perspectiva de que ele é não só o cabeça da mulher, mas ele também é o dono da mulher. A mulher existe para satisfazer os desejos dele. Ele vai utilizar desse argumento para tudo na vida. Só que quando Paulo traz a continuidade desse capítulo e fala assim: por semelhante modo também a mulher, ela não é dona do seu corpo. E nem o marido é dono do seu corpo. Mas ele pertence a ela. E ela pertence a ele. E é nesse momento que o choque acontece. Você conhece algum outro documento de 2000 anos que defenda uma mulher nesse nível? Você conhece algum outro documento que coloca a mulher em semelhante autoridade sobre o corpo do homem como esse documento? Nós temos aqui um documento que estabelece que ambos são servos um do outro, sem nenhuma distinção dos seus deveres sexuais de um para com o outro. Eles estão sujeitos mutuamente. No casamento, ambos oferecem o seu corpo para serviço um do outro. Obviamente, existem homens que pegam esse versículo e tentam tratar esse versículo como uma carta de supertrunfo, dizendo: eu quero agora, seu corpo é meu. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. O sexo é muito mais complicado do que isso. Já vimos semana passada que não é um mero instinto do corpo humano. Ele é muito mais profundo do que isso. Então, homens, não façam isso, porque Jesus não faria isso. É muito mais complexo do que isso. No versículo 5, ele fala da importância da frequência sexual. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Tem um monte de homem dando glória a Deus, aleluia, que ela ouça, Senhor, amém. Tem mulher dizendo: Pai, obrigado por ele ter vindo nesse dia. Porque esse negócio pega no casamento. Pega. Paulo não está estabelecendo aqui uma lei dizendo que homens e mulheres devem ficar sem relacionamento sexual por conta da oração. Não. Se por algum motivo os dois entenderem que isso faz sentido num determinado e curto período da vida, que seja feito com esse único objetivo que é orar. Em outras palavras, ele está dizendo assim: irmão, não ora muito não. Não fica muito tempo em oração, em detrimento disso não, que seja breve. Porque mesmo que você ore, você vai ser tentado por Satanás. Então, seja breve. E aqui, um cuidado especial. Paulo está ordenando para homens e para mulheres: meus irmãos, minhas irmãs, vocês são casados? Então vão à luta. Vão à luta. Vão à luta. Hoje,
muitos casamentos começam a ruir justamente por conta desse aspecto específico. Ausência de intimidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não viva como solteiro se você for casado. Não viva como casado se você for solteiro. Versículo de número 6. Digo isto como concessão, não como mandamento. Eu gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom. Concedido por Deus, um tem esse tipo de dom, outro tem aquele. Como eu, o que Paulo é? E se nós formos muito honestos, e a gente tem que ser honesto. Tem teólogo que fala que Paulo era viúvo, tem teólogo que fala que Paulo era solteiro, tem teólogo que fala que Paulo era divorciado. O que Paulo era? Não sei, porque a Bíblia não fala. A única coisa que a Bíblia diz é que nesse momento da vida, Paulo está dizendo que ele vive como um solteiro. E solteiro na Bíblia muitas vezes tem uma relação não só com o divórcio, mas com uma pessoa que não tem absolutamente ninguém para repartir uma aliança. Pode ser uma viúva, pode ser um viúvo, pode ser um solteiro, um divorciado. Eu não tenho ninguém. É basicamente isso que ele está dizendo. E eu gostaria que todos fossem como eu. Mas espera. Paulo, não é necessário encontrar aquela pessoa especial e você ter relacionamento sexual com ela para você se sentir plenamente vivo? Não. Não é. Talvez a gente tenha que trazer à memória que a pessoa mais realizada, mais plena, mais santa, que já pisou nessa terra, nunca teve uma esposa. Nós estamos falando de Jesus. Ele não se casou. Então você que é casado, certamente não está vivendo uma situação melhor do que Cristo viveu. Então pare de tratar solteiros como o pessoal da série B e você como a turma da série A. Pare com isso. No versículo 8, ele diz: portanto digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Paulo escreve como um homem sem cônjuge, provavelmente nunca casado, possivelmente viúvo, e o silêncio da Escritura é proposital. Solteiros e viúvas. Ele está falando com pessoas que não estão com uma vida de aliança com outra pessoa. Pode ser você? Hoje? Pode ser você. Pode ser você que ainda não encontrou alguém que tomasse o seu coração e fizesse parte dos seus planos. Pode ser você. Pode ser você que está solteiro de novo. Porque eu terminei o namoro? Não, porque se você terminou o namoro, você nunca mudou sua condição, você continua solteiro. Você que perdeu seu cônjuge, perdeu seu marido, perdeu sua esposa, morreu. Pode ser você que foi abandonada. Você que foi abandonado. Pode ser você que tenha perdido o seu casamento porque você foi literalmente traído, traída, rejeitado. Pode ser até mesmo você que tem atração por uma pessoa do mesmo sexo que você. Mas você ama tanto a Cristo, tanto a Jesus, que por amor a Ele e a sua palavra, e em respeito à imagem de Deus em você, você faz a opção de não se relacionar com ninguém. E por fazer isso, você não sente atração por pessoa do sexo oposto. Pode ser você. E para essas pessoas, Paulo está dizendo, talvez haja realização em você se sentir feliz, como você está, como eu me sinto feliz.
Então eu quero tratar com vocês algumas verdades contraculturais que Paulo estabelece nesse texto. E eu prometo ser bem objetivo aqui. A primeira verdade contracultural é que você que é solteiro, você não está numa posição inferior àqueles que são casados. Não está. Em hipótese alguma, não se sinta assim. Por mais que as pessoas tentem lançar sobre você esse tipo de situação e de indireta. Eu soube de uma história de um pastor que ele já tinha ali os seus 40 anos de idade e ele ainda não tinha casado. E todo casamento que ele fazia na igreja, chegava aquelas senhorinhas bancando assim de Santo Antônio Gospel, né? Casamenteira. Ô, pastor, desanima não, próximo vai ser você. Aí ele descontava. Porque quando ele ia fazer um velório, ô irmãzinha, a próxima pode ser você. A gente lança sobre pessoas peso nessas questões da vida. Se você é solteiro, talvez você se identifique com algumas dessas duas frases que eu vou dizer. Meu filho, minha filha, o dia que você for plenamente satisfeita em Deus, o Senhor vai atender o desejo do seu coração e vai te dar uma mulher muito boa. É que você não está satisfeita nele ainda? Deus vai te dar um homem muito bom, minha filha. Ou talvez Deus só está preparando você, sabe? Deus só está preparando. Antes dele te dar aquela pessoa tão especial. Porque do jeito que está, nem você merece ela, nem ela te merece. Tem que melhorar para você merecer. E aí o Tim Keller traz uma frase muito interessante sobre isso. Ele fala assim: por baixo de todas essas afirmações, está a premissa de que a vida de solteiro é um estado de privação para pessoas que ainda não plenamente formadas para o casamento. Não foram plenamente formadas para o casamento. É um purgatório que você está vivendo. Até ir para o céu. Não é o inferno. Mas até ir para o céu você vai passar por isso. No versículo 29, ele diz assim: irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Pois esse mundo, como conhecemos, logo passará. Pastor, que versículo complicado. Parece que ele dá um nó na cabeça da gente. Paulo está dizendo que a gente deve viver, nós casados devemos viver como aqueles que não são casados. É mais ou menos como se fosse um versículo para ser lido numa despedida de solteiro. Turma, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 29. Hoje viveremos como se não fôssemos casados, amém? Fala amém não, pelo amor de Deus. É isso que Paulo está dizendo? Não. Paulo está dizendo, presta atenção. Você que está idolatrando esse negócio chamado casamento, tem uma perspectiva que isso é temporário. Isso vai passar. Você que está vivendo a sua solteirice, não tenha isso como algo eterno para a sua vida. Isso vai passar. E por que Paulo está dizendo isso? Porque no céu não existirá nem solteiros e nem casados. Seremos um povo. Um povo. Um povo unido com o seu Redentor, Jesus Cristo.
Um povo que foi resgatado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, tanto casados como solteiros, nós temos essa perspectiva. À luz da eternidade, esse momento circunstancial da nossa vida é menos importante. Preste atenção nisso. John Piper, quando ele comenta sobre esse texto, ele fala assim: no céu, nós estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, será semelhante a alguém que sente saudade de uma pessoa olhando aquela foto e de repente aquela pessoa está diante dele. Qual é a real necessidade da foto mais? Ela não precisa mais da foto, porque ela está diante dele. Ela sente o seu cheiro, o seu calor, o seu toque, o seu abraço. Por isso, meus irmãos casados, casamento é bom, mas não é tudo. Tenham em vista em que um dia, essa relação maravilhosa que nós vivemos no casamento vai ser tão menos importante, porque a presença de Jesus será eterna. Você que ama a sua vida de solteiro, diante de Jesus, isso vai ser tão menos importante, porque Ele estará diante de você. Segunda verdade contracultural: os dons do casamento e da solteiridade, os dois têm as suas vantagens. Casamento é um dom? É claro que é um dom. Obviamente que é um dom. Deus viu o homem sozinho e disse: cara, não é bom, não é bom. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, far-lhe-ei alguém que lhe seja diferente, mas complementar, alguém que tenha dignidade para complementar esse homem. E por meio disso a gente tem, assim, obviamente isso daqui não é uma regra que se aplica a todo homem, mas nós sabemos que mulheres têm uma capacidade incrível de dar um toque de acolhimento e vida em lugares áridos, como por exemplo o coração de um homem, como por exemplo a casa de um homem. Você já foi numa república de solteiros? Você já foi na casa de um homem solteiro? Você chega lá, gente, é normalmente, tá? Não é regra, mas normalmente o que vai ter? Um bom sofá, uma televisão grande, um videogame e uma churrasqueira. É tudo isso que ele precisa. Mais nada. Mais nada. Você já entrou no banheiro de um homem? O que vai ter no banheiro de um homem? Uma escova de dente, uma pasta de dente e normalmente um sabonete. O sabonete, amigo, limpa tudo. Cabelo, barba, skincare, pele, faz tudo. Meus irmãos, mulher não. Mulher majoritariamente tem um toque de vida. Você entra numa casa que tem uma mulher, tem toques ali. Tem cheiro. Nossa, que cheirinho de canela. Nossa, tem plantas. De verdade, de verdade. Nossa, tem tapete. Quando eu era solteiro, sabe qual foi meu primeiro carro? Eu fiz um empréstimo no Banco Bibiano e comprei um carro esportivo com 19 anos, primeiro emprego. Já comecei a vida endividado.
Comprei um Corsa GSI 16 válvulas branco. Meu Jesus, que carro! Esportivo, barulhento, sonzão, bonito. Hoje eu tenho um utilitário de 7 lugares. Para caber o quê? Mala, necessaire desse tamanho. Bicicleta, travesseiro, caixa de Lego, um monte de coisa. O meu banheiro hoje, meus irmãos, parece a Sephora quando eu entro naquele negócio lá. Eu nunca imaginei que 2 mulheres numa casa usassem tanta coisa. Agora me diga uma coisa. Tem ou não tem que ter dom para viver um negócio desse? Como é que junta 2 estereótipos tão antagônicos, tão distantes e dá certo? Como? É dom. Meu tempo é dividido. Eu não participo de tudo que eu gosto. Ela não participa de tudo que ela gosta. As pessoas me perguntam, pastor, qual é o seu hobby? Eu falei, hoje meu hobby é Clara, Daniel e Tito. Já foi marcenaria. Hoje não dá mais. É ou não é dom? É dom. E tem beleza? Tem. E você, solteiro? Você tem tempo, liberdade. Você direciona o seu recurso para onde você quiser. Você faz dele assim, eu quero, eu posso, eu vou. Eu quero, eu consulto. Eu não sei se eu posso. Eu não sei se eu posso. Se eu não posso. Tem mais 3. Aí tem viagem. Não quero ir. Quero ficar na casa da amiga. Quero ficar em casa. Quero viajar. Não quero. Vamos sair para o restaurante. Ah, não gosto. Não como essa comida. Não como aquela. Não gosto disso. Não como aquela. Eu não tenho mais liberdade. Eu não é dom um negócio desse. E no final do dia eu estou feliz por ter me limitado absurdamente. Eu não escolho mais para onde o dinheiro vai. É um monte de lugar. Você solteiro tem beleza no seu dom. Você sabia que aproximadamente 80% das pessoas solteiras que vão para o campo missionário hoje são mulheres? 80% são mulheres. Tem beleza naquilo que você está vivendo. Terceiro, pastor, eu estou solteiro, mas eu quero casar. Não sei se eu devo, mas eu quero. Você quer? Deixa eu te perguntar, você tem o dom? Ah, pastor, essa é a pergunta de R$1 milhão. Deixa eu dizer para você, a maioria das pessoas tem uma perspectiva completamente equivocada sobre o dom que Paulo fala em Coríntios. E a gente vai conversar de maneira mais extensa com isso lá no capítulo 12. Por enquanto, eu quero que você desmistifique a ideia de que dom não é, em hipótese alguma, uma chancela que você recebe ao nascer. Nasceu, está aqui seu dom, você vai nascer, viver e morrer com ele. Não é isso. Os dons que são manifestados no Novo Testamento, normalmente eles estão associados a uma capacitação temporária para o desempenho de uma função ou de uma missão. Você vai fazer isso? Vou. Então, o Senhor vai lá e capacita. E você vai lá e você faz.
É mais ou menos aquilo que o Espírito Santo representava no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha, capacitava, desempenhava a missão e algumas vezes saía. No Novo Testamento, o Espírito Santo vem e fica. Mas dons muitas vezes são temporais. Especificamente esses dois. Paulo utiliza a palavra carisma para demonstrar exatamente isso. Se você está solteiro, você tem esse dom para esse tempo da sua vida. Viva como um solteiro. Deus te deu toda a competência necessária para você viver esse dom nesse momento da sua vida. Mas, tem exceção? Tem. No verso 9 ele fala, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Paulo diz que se ao orar sobre isso, os desejos de se casar queimam dentro de você, você peça a Deus para que Ele supra essa necessidade. Não desembocando numa vida de moralidade sexual, mulheres de programa, homens de programa, pornografia, sexo livre, sem compromisso, Tinder e seja lá o que for. Faça isso dentro da perspectiva bíblica. Ore por alguém, conheça alguém, seja conhecido por alguém. Se porventura os princípios bíblicos estiverem dentro dessa relação, meu filho, não viva abrasado, não viva beliscando azulejo, casa logo. Estabeleça uma relação de fé e de aliança com essa pessoa. Viva para a glória do Senhor. Versículo 37. Mas, se você tiver assumido um compromisso firme, e aqui tem a ver com a sua solteiridade, e não houver urgência, e se você for capaz de controlar a sua paixão, faz bem em não se casar. Você consegue viver bem com isso? Consigo. Então você não precisa se casar. Durante muitos anos frequentou a nossa igreja uma irmãzinha mais ou menos desse tamanho. Assim. O nome dela era Terezinha. Terezinha hoje está numa casa de repouso na região aqui de Atibaia. Muito bem cuidada, está fazendo um belíssimo trabalho na casa de repouso, evangelismo, uma mulher de Deus. Se eu não me engano, a Terezinha está com seus 98 e alto, vamos dizer assim. E aí um dia ela estava descendo do elevador ali, com a bengalinha dela, e ela olhava para cima assim, pastor, e eu olhava para baixo, Terezinha, como é que você está? Tudo bem? Eu falei, Terezinha, quantos anos você está? E naquela época ela falou, 91 anos. Eu falei, minha irmã, como é que você está bem? Como é que você está feliz? Como é que você está saudável? Ela olhou para mim e falou assim, eu não casei, né, pastor? Então, estou bem. Você consegue viver bem com isso? Você tem um compromisso firme, não tem urgência, você é capaz de controlar a sua paixão. Então, tá bom. Seja feliz como você está. E aí Paulo desmistifica agora aquela ideia quase que de adivinhação gospel sobre casamento. Ele fala assim, se contudo um homem acredita que está tratando a sua noiva de forma inapropriada, e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela. Como é desejo dele? Não é pecado. Se o marido morrer, ele está livre para se casar com quem quiser, no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ele não se casasse, que ela não se casasse novamente. Qual é o ponto de contato nesses 3 versículos? Em outras palavras, Paulo está dizendo, o que você quer fazer? O que você quer fazer? Você quer casar? Quero. Então casa. Você quer ficar solteiro? Quero. Então fica. Paulo não fala, estabeleça um jejum de 40 dias e 40 noites e o Senhor revelará do céu a sua vontade.
Meus irmãos, é muito mais simples do que a gente imagina. Não existe nenhum problema em você casar. Não existe nenhum problema em você ser solteiro. O que você quer fazer da sua vida? Presta atenção. Deus abençoa boas escolhas. Quando essas escolhas são para a glória dele, ele abençoa. Você quer casar para a glória dele? Quer. Então casa. Ah, mas não tem dinheiro. Ah, mas... Casa. Você quer ficar solteiro? Fica. Eu não sei se Deus quer para mim que eu tenha um marido, que eu tenha... Deus está falando, minha filha, o que você quer? Homem, o que você quer? Ele até dá a opinião dele. Ó, na minha opinião, é melhor não casar. Ele fala, faça a sua vontade, a minha é essa. Tudo isso para colocar o nosso pé no chão, simplesmente para a gente responder a pergunta: eu quero ter esse dom do casamento? Porque se você casar, você pode ter certeza que Deus vai te dar isso. Para você encarar isso com tudo aquilo que você precisa para glorificá-lo. Uma outra pergunta. É o momento certo? E aí Paulo traz um versículo muito desafiador. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, eu creio que é melhor que permaneçam como estão. Qual é a dificuldade do tempo de Paulo? Tem gente que fala que Paulo utiliza esse versículo aí para dizer, olha, é bom que ninguém se case, porque os tempos não são bons, o negócio é complicado, não mexa com isso, seja feliz, fica como está, não arrume encrenca para a sua vida, seja como a Terezinha. É isso que Paulo está dizendo? Qual era o tempo de Paulo, irmãos? Perseguição da igreja. Cristão morrendo à torta à direito. Ele está dizendo para a igreja, ó, preste atenção. Você assumiu um relacionamento de fé com Cristo Jesus. Isso vai te levar à morte. Se você é solteiro, não mexe com isso não, rapaz. Não coloque uma mulher em perigo. Não coloque filhos em perigo. Fica como você está. Quem sabe o tempo muda, o tempo passa, você muda de ideia, a situação vira outra. Nós vivemos esse tempo de problema? Não vivemos. Mas talvez você tenha um tempo específico da sua vida em que não caiba uma pessoa e que você precisa se ajustar melhor. E eu não sei qual tempo é esse. Talvez só você saiba. Essa é uma resposta sua. Agora, se você chegar na conclusão de que é hora de casar, então não espere. É hora de casar? É. Não espere. Siga com esse projeto. Invista tempo, dinheiro, oração nisso. Nisso. É hora de casar? É hora de casar. Se, contudo, um homem que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele, não é pecado. Qual é o perigo aqui? O perigo aqui são homens e mulheres que passam a se defraudar mutuamente. Eu quero ter uma mulher perto o suficiente para eu ter acesso a sexo, mas longe o suficiente para eu não ter compromisso. Eu quero um homem perto o suficiente para que ele me forneça algumas coisas que me interessam, mas longe o suficiente para não me entregar por inteiro para ele. As duas coisas são defraudação. Homens, preste atenção. Normalmente, majoritariamente, nós somos as pessoas que tomam iniciativa numa relação. Não enrole uma mulher. Demonstre de maneira clara quais são as suas intenções com ela. Mulheres, não defraudem os homens. Não criem falsas expectativas. Por mais que você se sinta incrivelmente bem quando tem um monte de cara olhando para você, não faça isso.
Se você entende que é hora de casar, então case. Por fim, nunca se contente com menos. No versículo 39, quando o apóstolo Paulo fala: se você é uma mulher, você perdeu o seu marido, você está apta para casar, você quer casar, você casa, escolha quem você quiser e case. Aí ele diz uma frase assim no final do versículo: desde que seja um irmão no Senhor. Em outras versões, desde que seja no Senhor. Se você vai se casar e você deve fazê-lo, você deve fazer isso no Senhor. E se tem um dos maiores desastres que pode acontecer na vida de um discípulo de Jesus, de uma discípula de Jesus, é quando ela resolve se casar com alguém que não ama Cristo e não leva Jesus com o mesmo nível de fidelidade que ela leva. Moças, olhem para mim. Esse homem que você deseja se casar e que ele não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, esse cara vai ser a maior influência na vida dos seus filhos. É ele. Ele vai moldar o caráter do seu filho, ele vai moldar o caráter da sua filha. Sua filha vai tentar buscar homens que se pareçam com ele. Atenção! Meninas, se você estabelece uma relação com um homem que não é cristão, esse homem não vai te conduzir espiritualmente para perto de Jesus. Ah, pastor, mas nem o meu que é crente me conduz. Isso é um outro problema. Uma coisa é propaganda enganosa. A outra é conscientemente fazer uma escolha errada. Moças, se você buscar qualquer pessoa casada com um homem não cristão, já de longa data, a resposta honesta dessa pessoa para você vai ser: minha filha, não faça isso. Não queira passar pelo que eu passei. Você nunca poderá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não faça esse tipo de escolha. Não queira viver uma espiritualidade solitária. Esse homem nunca vai te aconselhar biblicamente. Esse homem nunca vai te segurar na sua mão e vai orar por você. Ele nunca vai se ajoelhar diante dos seus pés e orar ao Senhor por você. Não se contente com menos. E se porventura você é esse homem que eu estou falando aqui, você está aqui nessa manhã, eu quero que você saiba que a minha palavra para você não é uma palavra de quem está dizendo que você não é suficiente para ela, de que você é ruim. Não é isso. A minha palavra para você é de amor por você. Sabe por quê? Porque tudo que essa mulher quer é que você se converta. Como é que você sabe disso? É por isso que você está aqui. É por isso que ela trouxe você aqui. Os pais dela oram em lágrimas por sua vida. Eles querem que você se renda a Jesus Cristo. Eles querem que você o conheça e o admita como o Senhor e o Salvador da sua vida. Eles querem isso. A mãe e o pai provavelmente jejuam e oram e choram por você. E ninguém nessa família vai ficar realmente feliz. Nem os pais, nem essa mulher, a menos que você se converta. A minha fala é por amor a você. Você pode estar entrando na maior enrascada da sua vida. Se você não é um cristão e resolveu se relacionar com uma cristã, sua vida tende a ser horrorosa.
principalmente nos domingos. Por amor a você, saia dessa. Seis verdades contraculturais. Enquanto o grupo de louvor assume o seu lugar, eu quero fazer um desafio aqui para você solteiro e para você, igreja. Nós somos uma igreja localizada num ponto muito privilegiado aqui em São Paulo. Nós recebemos visitantes todos os domingos, muitos visitantes. E se tem uma métrica que se repete, uma narrativa que se repete nos visitantes, a grande maioria deles se enquadra na seguinte situação. Cheguei em São Paulo tem pouco tempo, essa igreja fica perto da minha casa e hoje eu vim conhecer vocês. Minha família ficou longe, ficou distante. Eu estou aqui em São Paulo, essa cidade muito doida, né, pastor? O negócio aqui é diferente, né? É diferente, filho. Bem-vindo a esse caos que faz com que pessoas amem e odeiem essa cidade. Foi aqui que Deus nos colocou. Talvez, igreja, você possa abrir espaço na sua casa para acolher essas pessoas. Para mostrar que eles têm família aqui em São Paulo. Para almoçarem com você num domingo. Para tirarem aquele conforto do nosso lar. Eu me considero um paulistano por osmose. E se você se identifica com essa cultura, você sabe que a sua casa ela é um ambiente quase que santo. Poucas pessoas têm acesso a isso. Chame essa turma que está vivendo esse momento da vida para fazer parte da sua vida. Chame. Convide. Hoje, no final do culto, um casal me procurou do culto das 8 e falou assim, pastor, eu e meu esposo estamos à disposição para adotar pessoas para acolher aqui na igreja. Se você precisar, conta com a gente. Boa. E você que é solteirão, solteirona, chegou em São Paulo, está perdido, chegou na igreja, já está aqui há muito tempo, é a sua vibe, é o seu dom, você está tranquilo com isso, você é uma bênção assim, como você está? O Instituto Fuller lançou uma pesquisa em que eles disseram adolescentes que têm na igreja pelo menos 5 adultos próximos a eles, além do seu pai e da sua mãe, têm uma tendência muito maior a permanecer na fé, a desenvolver a fé e a viver a fé na comunidade cristã. Tem espaço para você aqui. Seja uma bênção nas outras vidas da nossa igreja. Seja uma bênção para essa turminha. Conheça-os. Se coloque numa posição de amigo, de companheiro, de apoio, para que eles não se percam lá na frente. Isso aqui não é nenhuma bala de prata, isso aqui é uma evidência, uma pequena evidência, mas que talvez pode ser usada por você aqui na nossa comunidade de fé. Será que a gente consegue fazer isso? Nós conseguimos, meus irmãos, abraçar essa turma e ser também abraçados por eles? Nós conseguimos viver isso? Um desafio para nós. Agora, se você ouviu tudo isso e não tem Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, é possível tudo mudar com a presença dEle. Tudo
ser transformado pela presença dele. Quem sabe hoje não é o dia de você se entregar a ele. Senhor, promova a redenção da minha sexualidade. Senhor, me dê alegria com o que eu estou vivendo. Seja como um solteiro, uma solteira, um casado, uma viúva, um viúvo, divorciado, divorciada. Senhor, me dê a tua alegria. Porque a vida é mais do que o alimento e do que as vestes. Jesus morreu para perdoar os seus pecados e te dar uma vida eterna.